Estimativa das durações com lastros ou reservas técnicas. Na nossa parte conceitual, isso fica mais detalhado, mas aqui vamos aplicar direto na ferramenta. Estimamos a duração da atividade e, por conta de algumas incertezas e numa política de aceitar essas ameaças, incluímos algumas reservas na duração, no prazo de execução. A atividade possuía o prazo original e uma reserva de lastro é adicionada a esse prazo para ser administrada, negociada e pactuada de forma entendimento comum e aceita entre as partes. Para agilizar o processo da produção do vídeo, nós já produzimos aqui o layout, o modo de apresentação das informações necessárias para representar essa estimativa com lastro. Partindo então do caminho crítico, do modo ou do layout que apresenta o caminho crítico, continuamos focando aqui na preocupação da manutenção e da garantia desse caminho crítico, que é o caminho mais longo do projeto. Observando as condições da duração de devoir, break, temos em conjunto como administrar a inclusão de um lastro no prazo original. Aqui nós temos a duração, o prazo de execução que assumimos, incluindo o lastro para algumas atividades. Foram escolhidas as atividades 1, 2 e 3, aqui todas pertencentes ao caminho crítico do projeto, cuja duração ou prazo de execução original era 10, 8 e 12 dias. Nós, por conta de um lastro estudado, conveniado, pactuado, acordado de 5 dias, colocamos 10 originais mais 5, duração da atividade 15 dias. 8 originais mais 5, duração apontada 13 dias. 12 mais 5, 17 dias. O prazo meta é 10 dias, 8 e 12. Mas uma garantia, um fôlego, um amortecimento de impactos e riscos e ameaças de 5 dias foi aplicado a cada um como adição. Criamos um campo também aqui chamado campo o elemento não é uma atividade, o elemento é um lastro. O elemento não é um marco, o elemento é um lastro. O elemento não é um produto, ou um switch, ou um trigger. O elemento é um lastro. Então, isBuffer é para caracterizar que esse elemento foi definido como lastro. Aqui temos 0 no, 1 yes. Botão direito, propriedade, encontramos que os valores assumíveis, os valores que são passíveis de escolha, 0 e 1, enumerable, ou seja, não pode ser outro, e mais tarde esse campo será utilizado na parte de controle para administrar o consumo desse lastro ou não. Aqui nós temos então a representação apresentando no caminho crítico o caminho crítico e o lastro. Um filtro foi criado copiando o filtro de atividades críticas, mas agora colocando atividades são críticas, não são RAMOCs e, no caso aqui, ou serão apresentados apenas as críticas e não RAMOCs, ou atividades cujo campo isBuffer ou campo J seja 1, ou seja, yes. Com o objetivo de quê? De nós montarmos uma condição de apresentar no layout campos, espaços gráficos e, ao mesmo tempo, aplicando um filtro no layout 050 Critical Path CPM com buffer, com lastro. Aqui nós vemos, então,
a modelagem de 10 dias mais o lastro 15. 8 dias mais o lastro 13. Na etapa de execução, o processo de controle administrará lastro, prazo executado, prazo original e todas as informações necessárias. Conseguimos representar, então, o lastro da atividade escolhida. Claro que esse lastro é documentado. Botão direito no que é lastro, propriedades, e vamos escolher o campo anotações. A documentação explicando o porquê dos 5 dias e o que ele representa, eliminando, no caso, aceitando eventuais ameaças, estarão todos anotados aqui em Notes. É bom observar, e aqui eu vou aumentar a escala de tempo, para mostrar por dia, que foi utilizada uma ligação de dependência do término para o término. O lastro está subjugado à atividade apenas para representar, terminando o lastro, termina quando a atividade termina, o que dá a nítida impressão de que a atividade teria por propósito acontecer em 10 dias. A sua extensão acontece aqui em mais 5, anotada com um elemento gráfico no gráfico gigante, representando o lastro, para ser utilizada na etapa de execução durante o processo de controle, onde poderemos anotar, ver, poderemos observar o consumo ou não desse lastro. Seria uma boa política que nós coloríssemos os lastros críticos com uma barra na cor avermelhada. De mesma forma, todos os outros na cor avermelhada. Mantemos como uma atividade representada de apoio. O lastro existe, o lastro pode ter um custo, e isso tudo será visto mais adiante no nosso trabalho. Mais um vermelho ou avermelhado, mais um na cor avermelhada. Botão direito todo o projeto. Faltou um aqui? Faltou um aqui. Cor barra avermelhada. Pronto, todos os elementos do caminho crítico estão vermelhos, os lastros aqui estão avermelhados e eles aparecem tanto no projeto como atividades, e todas as atividades aparecem listadas, arrumadas, elencadas, incluindo aqui os lastros, ou aparecem no caminho crítico, não aparecem no caminho crítico tradicional, mas aparecem quando em controle de lastros de apoio para estimativa de prazos. Partindo agora para os recursos do aplicativo, vamos falar de dois elementos, a FragNet e os ajustes que nós podemos fazer e os resultados desses ajustes dentro do diagrama de Gantt e o que ele pode trazer para a gente de informação para a tomada de decisão ainda em época de planejamento do projeto. A proposta de FragNet é um conceito aplicado também em engenharia. E aqui deve ficar claro que não é uma cópia ou uma semelhança a um boletim de custo, uma composição de custo, um banco de dados ou um dado de referência para reaproveitamento. É mais que isso. É reaplicar aquele elemento de planejamento que já deu certo de forma escalável. Imaginamos aqui que nesse projeto da
casa ou da produção dessa casa com a cerca e a piscina, entendemos que a piscina deu tão certo e depois de produzido todos os elementos de trabalho, partes produção e recursos que aqui dentro estão alocados ou que foram levantados para produção, deu tão certo que esse elemento de rede, esse conjunto de informações, sequenciamento, estimativa de duração para uma piscina de um tamanho definido ou de um escopo previamente validado, assumamos que vale a pena reaproveitar. Se isso é uma coisa de valor, botão direito na piscina, elemento do nosso projeto piscina, vamos copiar esse pedaço, esse produto, essa fase como um novo projeto. Copiar significa transformar isso não mais num pedaço do projeto, mas como um pequeno projeto. E dentro do novo projeto, só os recursos, os materiais, os custos, só o que é utilizado dentro desta produção é que será preservado. Temos então aqui um novo projeto. Nesse caso, vou chamar de FragNet, fragmento de rede ou elemento de planejamento chamado piscina. Claro que essa piscina tem um volume, tem um acabamento, tem uma característica que parece que será reaproveitado em outros projetos, em outras propostas. E aqui, FragNet piscina, identifica, codificação FragNet, codificação, e eu vou dizer OK, e a gente acaba por ter um novo projeto. Na verdade, não é um novo projeto, mas é uma proposta de elementos de planejamento. Se isso é verdade, eu gravo como uma FragNet em algum lugar adequado para a FragNet. Aqui, por exemplo. FragNet. OK? A partir daí, não precisando mais disso, e querendo em um outro projeto colocar além desse pacote mais um pacote, eu posso, em produção, incluir um projeto como se fosse um filho, um subproduto, um componente no nível inferior desse conjunto de produção. E eu vou escolher aqui FragNet piscina. Não poste com uma linha passante, já que temos uma rede aérea com vários postes. Não poste tipo 2, que é uma linha com derivação. Então, aqui a nossa FragNet é uma piscina. E uma vez que é escalável, já falamos sobre isso, eu diria que nós vamos mudar os códigos, colocar isso aqui como uma FragNet, um prefixo para identificar, e não vou multiplicar por 2, é uma piscina, não é uma piscina com duplo volume, não é um elemento que possa ser multiplicado para facilitar a nossa montagem do planejamento. E com isso, eu acredito que nós temos aqui outra piscina. Piscina, piscina. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa piscina no mesmo nível do que a outra, porém seguida da outra. Temos uma piscina e temos outra piscina totalmente solta. A primeira piscina faz parte do conjunto, mas nesse caso, essa piscina aqui não será construída simultaneamente, ela será construída após. Daí eu posso, dentro de uma FragNet bem montada, sequenciar isso e dizer ainda que a cerca continua sendo construída apenas após a construção da segunda piscina. Então, temos uma piscina, temos outra piscina, e somente após a construção da segunda piscina, ou seja, das duas piscinas, eu construo a cerca, reagendando,
esse fragmento de planejamento passou agora a ser parte do meu planejamento e tudo o que era previsto em consumo, todos os prazos previstos, todas as condições, todos os custos, todos os calendários, eles foram preservados e aqui eu consigo acelerar o meu trabalho de planejamento pelo uso de elementos de planejamento, aqui chamados de Fragnet, que são modelados e permitem uma produtividade muito maior do que apenas copiar e colar elementos para ressequenciá-los, para reprogramá-los em recursos. Claro que aqui nós estamos com uma ligação sobrando, eu posso, nesse caso, editar apagando essa ligação desnecessária, um leapfrog, e vou ter aqui novamente o cálculo mostrando todas as atividades, agora construindo 2 piscinas antes de construir a nossa cerca, e lembrando mais uma vez que o nosso caminho crítico, abrindo em todos os níveis, nosso caminho crítico não se alterou, mesmo com a inclusão de uma nova piscina, sequenciada à primeira. Todo o trabalho aqui poderia ter sido construído a partir de Fragnet. Chão em metro quadrado, quando multiplicado por 100, escalado 100, todos os prazos e recursos serão ajustados para essa produção, para esse volume de produção. No nosso caso da piscina, nós tivemos apenas a inclusão de um conjunto idêntico, nesse caso aqui, por arbitrariedade nossa, sequenciado, ou seja, após a primeira piscina, fazer a segunda piscina. Esse elemento gráfico aqui não tem razão de existir, porque nós não temos aqui não iniciar antes de para a segunda piscina, então seria um elemento a ser ajustado e editado. Todos os recursos, calendários, todos os elementos de custeio, todos os prazos que foram definidos, até mesmo as restrições, vêm junto do Fragnet. Fragnet é um nome dado, aqui apenas como uma referência para um fragmento de uma rede, na verdade, um elemento mínimo de planejamento. Elemento de planejamento que pode ser incluído e pode ser usado para aumentar a produtividade de atividades, produtos e pacotes repetitivos. Da mesma forma que nós convertemos o nosso elemento como um projeto, podemos importar esse elemento como uma fase. É uma biblioteca de elementos de planejamento. Os recursos de edição, evidenciação, destaque que o aplicativo traz para apoio à tomada de decisões no planejamento, especificamente na parte de cronograma do projeto, na proposta do Critical Path Method. Vamos ver então alguns recursos aqui do aplicativo. Dentro do cronograma do projeto, que seriam todas as informações possíveis, eu vou apenas ocultar alguns campos para dar maior destaque na área do diagrama de Gantt, que é o nosso objeto mais aqui interessante. Gantt, Settings ou Ajustes, e nós temos aqui em 3 abas ou 3 classificações, Show deve ser na área de Gantt. ALAP, Schedule. O que seria o schedule, o cronograma mais tarde possível? Seria a representação gráfica, não o mais cedo possível das atividades, e sim para onde elas poderiam deslizar sem comprometer o caminho crítico do projeto. As atividades que possuem folga, elas serão representadas
mostrando até onde elas podem ir. As atividades que não possuem folga, que são do caminho crítico, provavelmente não terão esse fantasma na tela. Vamos ver aqui com zoom que essas atividades, ainda que vermelhas, por conta do nosso ajuste de o que é crítico, é o quanto tem de folga, elas possuem aqui uma condição de poder navegar dentro desse período de tempo, e aqui a gente observa o calendário não sendo considerado, mas algumas horas aqui sim, e aqui não havendo a sombra ou aquele fantasma mostrando possibilidade de reagendamento, onde é crítico, e aqui nessa azul, uma vez que ela não é precedente, ela é sucessora, dá a impressão de que ela poderia ser feita até aqui. De fato, ela é uma atividade que não está na linha de produção, ela está na linha de informação, de agendamento de providências. Licenciamento é uma providência, não é uma atividade essencial, obrigatória para a construção desses nossos produtos, desses produtos que produzem o nosso projeto completo. Significa dizer que esse fantasma aqui, de fato, é até onde essa licença poderia ir dentro do prazo de produção do nosso trabalho. Aqui nós temos um azul, atividade 145, 145, levar, rolar até ela, vamos encontrar aqui uma programação o mais cedo possível, fantasma aqui mostrando que ela poderia ser deslocada até aqui, sem prejuízo do final do projeto ou de compromisso desse final de projeto. Então, aqui nós temos os elementos tanto para os produtos quanto para as atividades. Se nós olhássemos as atividades apenas, vamos ver aqui, atividades e marcos. Nós teríamos, se solicitar apresentação, ou seja, ajustar, a mostrar o mais tarde possível, nós veríamos aqui somente as atividades, não veríamos os produtos ou os entregáveis, aqui chamado de fases. Mais uma vez, lembrando que se nós não gravarmos, o módulo não vai memorizar isso. Então, o cronograma do projeto volta a ser o que era antes, sem a anotação de o mais tarde possível. Quando nós falamos em linha de base, nós já falamos em linha de base. Se nós apresentarmos a linha de base, a base de referência, todos os elementos gráficos terão aqui um elemento mostrando para onde foi ou aonde está o programado formal com o programado atual, o compactuado, o pactuado original e o planejamento atual. A inclusão de mais uma piscina deve ter mexido com alguma coisa, assim como também a inclusão de buffers aqui nos levaria a fazer uma nova base de referência. Mas aqui, a nossa preocupação é mostrar alguma coisa comparado, não mostrar alguma coisa comparado. Critical Schedule é o caminho crítico ou não caminho crítico. Vamos ver aqui, mostrar atividade, mostrar as fases, isso aqui tudo, atividades. Não mostrou as atividades. Isso vale para o cronograma de Gantt também, para o diagrama de Gantt também. Vamos ver aqui outro, mostrar ou não, já falamos sobre isso. Então, na tela primária, só o ALAP aqui ajuda você de imediato. Eu vou tirar isso aqui. Deixar o ALAP. Já ajuda a entender para onde podemos ir sem ver as folgas desenhadas, mas vendo a imagem da atividade até onde ela poderia ir. No grupo adicional, nós podemos mostrar os links.
as linhas de conexão ou não mostrar os links. Ainda nessa etapa do nosso entendimento, CPM, vamos ver aqui. Não tem nenhuma outra coisa aqui na adicional. E em cores, é a condição de nós colocarmos cores em função de um parâmetro. As atividades podem ficar coloridas dependendo de um parâmetro. E aqui, se eu crio uma variável que dê cor para as atividades, ou se eu crio uma atividade, um parâmetro para dar cor para as fases ou produtos, isso aqui pode ser ajustado para dar uma identificação diferente. Aqui mais alguma coisa? Colorir o fundo seria interessante eventualmente. Eu vou tirar aqui o ALAP e vou pedir para que os fundos, os backgrounds das barras, sejam da mesma cor que os backgrounds dos elementos apresentados aqui na tabela e na planilha de dados. Temos aqui que, tirando isso, é claro, porque isso mascara, temos aqui que essa barra está na roxa, que também está no monitoramento. Essa barra está no azul, que também está na parte 3. Facilita, então, talvez a identificação do elemento gráfico. Por outro lado, polui também o conjunto. Aqui nós temos, então, a abordagem do Gantt, Settings, 3 grupos, e até agora, no momento, com as informações que nós temos e com o trabalho de planejamento que nós desenvolvemos até agora, são esses os parâmetros que podem ser ajustados, entendidos, para aumentar a visualização dos parâmetros no diagrama de Gantt e, com isso, permitir mais entendimento ou tomada de decisões. Neste vídeo, você viu mais sobre o diagrama de Gantt, no caso, Gantt de atividades, mais sobre atributos e possibilidades de trabalho nas atividades e fórmulas e filtros que nós desenvolvemos para dar apoio às nossas necessidades. Terminamos aqui o apoio à aula 4 e esse foi mais um vídeo produzido pela Eggers Consultoria e Desenvolvimento no curso SPAD Project, Planejamento Físico e Econômico, que está sendo direcionado em 2 módulos, tendo o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, sendo uma secretaria PMI-REP do SPAD Team Rússia.